Olá, torcida corintiana, amigos da Placar, estamos aqui depois de Corinthians 3, Universidade Central da Venezuela 2, e o Timão avança para a terceira fase da Libertadores da América. Olha, não foi uma noite tranquila para o Timão, hein? O Corinthians fez 2 jogos contra esse time inexpressivo da Venezuela, que não tem no futebol o esporte mais disputado na Venezuela, fica atrás de beisebol e basquete, e contra esse adversário que também não tem tradição nenhuma, Corinthians não foi bem na Venezuela, e nessa noite aqui construiu a vitória por 3-2, mas não foi fácil, hein? Com muitos erros defensivos, time afobado, afoito para tentar fazer o gol, enfim, do jeito que a torcida corintiana ao longo de décadas está acostumada a acompanhar, né? Na raça, no suor, na dificuldade, o Corinthians conseguiu espantar essa zebra e se classificar para a próxima etapa da Libertadores da América. O técnico Ramon Dias veio com uma conversinha depois do jogo, dizendo que a torcida precisa entender, ou o time ataca ou o time defende. Mas é incrível dar uma declaração dessa, né? Então quer dizer que um time, ele não pode ser organizado como era com o Tite lá atrás e como foi com o Mano na primeira passagem do Mano, ou com o Carille no tricampeonato paulista e no Campeonato Brasileiro. Ele não consegue então fazer as duas coisas num time, saber se defender e saber atacar. Então foi isso que ele falou na entrevista coletiva. Inclusive parte da torcida corintiana já começa a pegar no pé do técnico Ramon Dias. Corinthians nesse ano não conseguiu fazer assim nenhum grande jogo, daqueles jogos importantes, não conseguiu ter nenhuma grande atuação. Não jogou bem contra o São Paulo, perdeu. Não fez um grande jogo contra o Santos, venceu, ok. Não teve uma grande atuação e arrancou um empate com o Palmeiras. E com o time reserva jogou mais ou menos com a Portuguesa e também não conseguiu vencer a Portuguesa. Estou falando só dos times aí, né, mais históricos do futebol paulista. E contra a Universidade Central, que era para apresentar o melhor futebol, passear na Venezuela e hoje passear aqui em Itaquera, o Corinthians não conseguiu. No placar agregado 4-3. E hoje sofreu, hein? Faz 1-0 com Yuri, mas toma o gol logo depois, e aí a Universidade Central, que não acusou o golpe do gol, foi lá e empatou, e o Corinthians não conseguiu depois fazer muita coisa de diferente, até que finalmente o Bidu fez o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo. Depois o Corinthians sofreria mais um gol, e aí o Yuri no finalzinho, já com as entradas de Romero e também de Thales Magno, na jogada do Garro, né? O Thales toca para o Garro cruza, e aí o Yuri gira para fazer o gol do Corinthians. Foram 2 gols do Yuri na noite, e o Yuri saiu como o melhor jogador do Corinthians em campo, porque, vamos lá, não é? Jogo difícil, o jogador conseguir fazer 2 gols nessa situação, abrindo o placar e depois fechando o placar, realmente merece ter sido escolhido como o destaque em campo. Mas numa atuação geral, o Corinthians não esteve bem. Individualmente, Ramalho e o João Pedro, que formam para mim a melhor zaga do Corinthians, não estiveram tão ligados assim. O Hugo fez grandes defesas, mas falhou em um dos gols, não é? Foi tentar dar o soco na bola e foi vencido pelo Adrian Martínez, em um dos gols da equipe da Venezuela. O Memphis abaixo da crítica, deu passe para o Bidu, é verdade, mas perdeu um gol debaixo do gol, não é? Martínez dando um lançamento incrível para o Carrillo no lance do primeiro gol, mas falhando na saída de jogo. Enfim, o Corinthians com problemas, né? Nenhum jogador conseguindo, a não ser aí o Yuri e o goleiro, que sempre está defendendo e tem crédito demais, pode errar, porque esse cara realmente tem um crédito incrível, que é o Hugo Souza, mas em linhas gerais a atuação do Corinthians ficou devendo, né? Ficou devendo porque o técnico escalou 2 volantes, não precisava ter escalado Martínez e Bidon, poderia ter colocado um atacante a mais, ou o Romero, que também ajuda na marcação, ou o Thales Magno. Eu defendi esses 2, né, para serem titulares. É verdade que os 2 entraram e não conseguiram fazer assim uma grande atuação. O Thales passou a bola para o Garro, mas se enrolou em alguns momentos. O Romero também, na primeira tentativa, podia ter passado para o Memphis, preferiu o chute, chutou torto. Enfim, esse Corinthians não tá legal. E se o Corinthians jogar esse futebol contra o Barcelona semana que vem em Guayaquil, vai ter dificuldades.
e precisa melhorar o nível pensando no Mirassol no próximo domingo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Bom, enfim, é isso. Para quem queria só o resultado, o Corinthians conquistou o resultado, não se discute isso, né? No Paulista e na Libertadores, o Corinthians está conseguindo os resultados. Agora, quem gosta de futebol bem jogado, está analisando desempenho, boas atuações individuais ou de conjunto na questão tática, o Corinthians está devendo realmente uma sequência de boas atuações, né? Isso é fato, né? Agora, se a gente for analisar só resultado, aí encerro aqui o meu comentário, deixe o seu like, não dá para discutir nada de resultado. O Corinthians está na próxima fase da Libertadores e está nas quartas de final do Campeonato Paulista. Se é para discutir só resultado, está encerrado o comentário. Um abraço, boa noite, fiel.